Quero dizer que eu já estava gravando o vídeo quando decidiram começar a cortar a grama aqui de casa. Obrigada, viu, pessoal? Valeuzão. Obrigada, aumenta mais o volume que tá baixo, não tô escutando nada. Horas depois, agora eu acho que vai. Não tem nem sol mais aqui, mas tá ótimo, né? A grama tá cortada. Eu acho que esse vídeo é um dos vídeos que as pessoas mais procuram, quem tá interessado em fazer au pair. Eu procurei, eu li muito blog sobre isso também. Então, como vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai falar das perguntas que nós devemos fazer para a host family durante o Skype, não só durante o primeiro, mas durante toda a entrevista com a família, porque às vezes acontece, às vezes a gente tá no Skype, a gente tá nervosa porque tá falando inglês, é a primeira vez que tá vendo eles, e às vezes esquece de perguntar uma coisa importante, mas eu espero que você não tenha só uma entrevista de Skype com a família que você quer fechar o match, né? Eu acho que as perguntas que eu vou falar aqui não necessariamente na ordem, tá, gente? Não precisa, essa é a primeira, eu tenho que perguntar, não sei o que. Você tem que ir no flow. Lógico, e quanto mais você perguntar no primeiro, você vai poupar o seu tempo em ter um segundo Skype, porque às vezes você já sabe tudo que você quer saber no primeiro, e aí você não fica perdendo seu tempo marcando entrevista e te dá a oportunidade de conversar com outras famílias que talvez seriam um melhor match para você. Então, número 1 é você perguntar sobre o schedule ou a sua rotina. Vai ser fixa ou não vai? Eu vou ter final de semana off ou não vou? Eu vou trabalhar um final de semana ou não vou? Eu vou ter uma folga durante a semana? Meu horário vai mudar muito? E, gente, uma dica nesse tópico sempre pede para a família mandar por e-mail o schedule de segunda a domingo. Eu não sei como que vai ser, mas peça para a família mandar por escrito, porque caso você feche com essa família e aí você chega aqui na casa dela e aí ela muda o seu schedule do nada. E se você não gostar disso, você tem como provar, tipo, olha, não foi isso que a gente combinou antes de eu chegar aqui, então, né, vamos dar uma relida nas conversas passadas. 2, curfew. O que é o curfew? É o seu horário de chegar em casa. Você tem horário de chegar em casa aí no Brasil com a sua família? Se você não tem, gente, por que você teria aqui? Eu não entendo porque tem meninas que aceitam vir para uma família que tem curfew. Eu acho que todo mundo que vem pra cá, ninguém é criança. Você tomar a decisão de sair do seu país para morar em outro, para trabalhar com as crianças de outra família, é uma responsabilidade muito grande e mostra que você não é criança. Então eu acho que aceitar curfew, tem gente que não liga, ok, mas, gente, sinceramente, eu acho um pouco desnecessário, né? Não tô julgando quem aceita, tem gente que não liga, ok, é um direito da família, eu não iria para uma família que me dá curfew, porque eu já tenho 22 anos, eu sei das minhas responsabilidades. E é isso, acho que não tenho nada mais pra falar sobre isso. Eu sou contra curfew, mas ok. 3, o carro. Você, dependendo de onde você vai morar, que isso é um outro tópico que eu vou falar, mas, gente, independente de onde você vai morar ou não, tenha um carro pra você. Tenha um carro pra você. Não aceitem carro compartilhado, gente, por favor. Eu falei que eu não ia dar minha opinião sobre as perguntas, porque cada pessoa é cada pessoa, mas é porque a gente que tá aqui, a gente vive, a gente sabe, gente. Ai, cala-te. Pergunte se o carro vai ser compartilhado, se você pode usar o carro no seu tempo off, se você pode usar no final de semana, se você vai ter horário de curfew para o carro, porque às vezes a família não liga do seu horário de curfew, mas ela quer que o carro esteja em casa às 10. Só que aí, como o carro não dirige sozinho, ou seja, né? Se tem limite de milhas, se tem limite de até onde você pode ir, quando você pode usar. Gente, pergunta tudo e de preferência que você tenha um carro só seu, sem ser compartilhado. 4, pergunte sobre as kids. Gente, é muito importante vocês perguntar sobre as crianças, porque é com elas que vocês vão passar a maior parte do seu tempo. Geralmente umas 10 horas por dia você vai passar com as crianças, então é muito importante saber da personalidade delas, como elas se comportam, do que elas gostam de fazer, do que elas não gostam, do que elas gostam de comer. Gente, por favor, perguntem se as crianças são alérgicas
a alguma coisa. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque isso é muito perigoso. Ainda mais quando você tá chegando e você não conhece ingrediente, não conhece comida, não conhece costume. Vai que você encontra uma coisa, você come, você acha gostosa e fala assim, vou dar pra minha kid. E a criança chega lá, é alérgica a aquele alimento e a menina morre ou vai parar no hospital. Olha a dor de cabeça que vocês vão se metendo. Então, por favor, em nome de Jesus Cristo, perguntem se as crianças são alérgicas a alguma coisa, se elas tomam um remédio, se elas fazem um psicólogo, perguntem tudo relacionado às crianças. A quinta pergunta seria interessante perguntar se a família tem um livro de regras da casa. Então, para você saber o que você pode fazer, o que você não pode, o que as crianças gostam de fazer, o que elas não gostam, o que a família no geral gosta de fazer e o que ela não gosta. Porque, gente, isso é muito importante saber se vocês têm alguma divergência em relação a isso. Tipo, você fala que a criança pode fazer alguma coisa e a mãe chega e fala que não pode. Ou você fala que não pode e a mãe chega e fala, pode fazer sim, não tem problema. Então isso dá um atrito muito grande, porque a criança não sabe quem ouve, quem ela respeita, quem ela obedece. Então, estar de acordo com o livro de regras da casa é muito importante, porque você faz parte da família e todo mundo tem que ter a mesma opinião em relação àquilo. Se vocês não têm a mesma opinião, é uma questão de sentar e conversar. Se vê que não dá pra conversar nada, nem dá match, ou pede rematch. A sexta é perguntar sobre a cidade. Perguntar sobre o lugar que você vai morar é muito importante. Aqui nos Estados Unidos tem lugares, acredito que todos eles, que se você não tiver carro, gente, fodeu. O transporte aqui é uma bosta, a não ser que você vá morar em New York City, lá no centro de Manhattan. Se você vai morar no centro de Manhattan, beleza pura, não precisa de carro. Inclusive, seria melhor se você não tivesse carro. Eu tenho 14 meses que eu tô aqui, eu nunca andei de ônibus. O único transporte público que eu peguei aqui foi o metrô e o trem. Mas ônibus mesmo eu nunca andei. E realmente transporte público aqui é triste. Então, pergunte para sua família sobre o transporte público da sua cidade. Pergunta o que tem perto. Tem academia, tem faculdade, eu preciso estudar. Onde eu consigo achar lugar perto para fazer os créditos que eu preciso completar. Gente, pergunta tudo sobre o lugar que vocês vão morar, porque vai evitar dor de cabeça também. A sétima pergunta é você perguntar sobre religião. É importante sim, para não haver conflitos religiosos entre a família. Eu moro com uma família judia, não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa muito mente aberta. Eu acho que independente da religião, eu me arriscaria se eu gostasse muito da família. Mas é óbvio que eu pesquisei antes, né? Eu conversei com essa família, sabia que eles eram judeus, não sabia nada sobre o judaísmo, nada. E hoje eu sou super conectada com a religião deles. Não sou judia, porém eu tenho hábitos e costumes e eu participo de muita coisa envolvendo a igreja deles, eventos que tem aqui em casa. Eu sei muito sobre os costumes e tradições, o que pode e o que não pode ser feito. Então, se você é uma pessoa mente aberta que está disposta a aprender, religião não vai ser um problema. Agora, se você é muito fechado na sua religião e não está disposto a viver com outra família, é melhor você procurar uma família que seja da mesma religião que você. A oitava pergunta, acho que é uma das mais importantes de todas, é pedir para falar com a au pair antiga, pedir para falar com a au pair atual, ou nanny, ou babysitter, pedir para falar com alguém que trabalha diretamente com as crianças, alguém de fora da família, que vai te falar a verdade nua e crua. Só para vocês saberem, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Nem toda au pair fala a verdade. Então, vocês também têm que ficar um pouquinho de olho e tentar ter um feeling com a au pair, com a nanny, com quem quer que seja que está trabalhando com a sua família. Você tem que tentar sentir isso, porque quando eu fechei meu primeiro match, a au pair falou as mil maravilhas da família, e depois quando eu cheguei na família não era nada do que ela tinha me falado, e eu percebi que ela só estava desesperada para achar uma outra au pair para ela poder sair o mais rápido possível daquela casa. Então, gente, vamos tomar um cuidado. E você, au pair, se alguém pedir para falar com você, por favor, vamos ser sincera, fala a verdade sobre a sua família. Não tem por que você mentir, não tem por que você ferrar com a vida de outra pessoa. Nona pergunta é relacionada às crianças, mas essa é bem específica.
Quando a criança não obedece, como que os pais reagem ou como eu devo reagir? Isso é uma coisa que vocês têm que entrar em acordo antes de fechar um match. Porque se a mãe fala, A gente conversa e pede pra parar. gente, vocês têm que analisar a resposta da mãe e do pai. Porque dependendo da resposta deles, você vai ver que eles não têm voz e autoridade nenhuma com as crianças. Gente, que besourão que tá aqui agora. Até esqueci o que eu tava falando. Porque dependendo da resposta que eles vão dar, você vai ver que eles não têm voz e autoridade nenhuma com as crianças. E aí, quem vai se fuder nessa história é você, minha cara, que vai ter que lidar com o demoniado da criança. E a 10ª pergunta é pra você descontrair e conhecer mais a sua família e perguntar o que vocês têm em comum. Descobrir, eita! E a 10ª pergunta é pra você conhecer mesmo a família que você quer fechar o match. Pergunta coisas que vocês têm em comum, que eles gostam de fazer no final de semana, o que eles fazem durante a semana, o que eles gostam de jantar, pra onde eles gostam de ir, coisas que eles gostam de assistir, se eles gostam de música, se eles tocam instrumento, se eles praticam esporte, se eles gostam de ler livros. Enfim, gente, descobrir coisas que vocês têm em comum, porque se você não tem coisa em comum com a família, quanto mais coisas que você tem com a família, mais chance do seu match dar certo. Só uma dica pra finalizar esse vídeo. Não tenha pressa de fechar o seu match. Não deixem de falar com nenhuma família, mesmo que o perfil pareça furada, porque às vezes você sabe que você não vai fechar com aquela família, mas faz um Skype só para praticar e aí você vai ver como que funciona e você vai estar muito mais preparada para falar com as próximas famílias que aparecerem. Espero que eu tenha ajudado vocês. Boa sorte na sua entrevista de Skype e lembre-se de anotar tudo, de perguntar tudo e pedir pra família mandar por e-mail também pra você ter prova. Gente, é muito importante ter prova das coisas, tá? Tenham prova, tenham e-mails, tenham mensagens no WhatsApp, tenham tudo salvo, porque pode ser que você precise. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esqueçam de fazer aquelas coisas que eu peço toda vez, que é compartilhar, que é se inscrever, que é curtir, que é mandar sugestão de vídeo. Vocês sabem disso, eu já cansei de pedir pra vocês.